Dando sequência, nós vamos terminar aqui com o brunimento das faces e a construção da meia proximal mesial desse dente. Lembrando sempre, a ponta do brunidor entra na meia cervical para poder dar o contorno da superfície. O brunidor entra, alisa essa superfície e deixa ela compatível com o contorno de toda a arcada e com a anatomia que se espera do segundo molar inferior. Vamos entrando com esse brunimento levemente, sem esquentar muito o instrumento, para que não, o instrumento é muito volumoso, ele sugue toda a cera que você colocou. A mesma coisa aqui, ó, o instrumento mais quente, ele chupou a cera e ele deve permanecer aqui no lugar, senão ele deforma toda a escultura. A ponta dele está na ameia e ele vai fazendo o contorno num movimento antero-posterior aqui, acompanhando a inclinação do dente. Aqui na distal também temos que prestar atenção, porque o dente tem um formato trapezoidal e a ponta do brunidor tem que ficar com uma inclinação expulsiva para a oclusal, de forma que a gente não altere o contorno do dente e deixe o dente com essa inclinação para dentro da face oclusal. Fizemos o brunimento todo, colocando a ponta do brunidor na proximal. Vamos eliminar todo esse excesso. Ok? Lembrando que a inclinação do brunidor não pode ser para dentro da face oclusal, senão você deforma o dente. A ponta do brunidor entra aqui. Toda essa cera tem que ser eliminada com o brunidor, limpa e passa o pincel para limpar bem. Sempre eliminando toda essa cera, limpando bastante, tirando todo esse excesso. E agora nós vamos construir a segunda inclinação e a meia proximal do segundo molar, removendo toda a cera em cima do primeiro molar e fazendo a meia oclusal, e o contorno mesial do segundo molar. Ok? Vai fazendo o contorno, lembrando que a meia lingual é maior do que a vestibular, faz esse contorno aqui, arredondando, vai ter que ser feita uma outra inclinação, ó, fazendo a segunda inclinação da face vestibular, já corrigimos. Observe que o apoio fica sempre muito próximo do dente, isso facilita com o instrumento. Vamos depois fazer todos os sulcos secundários aqui. Tem que terminar a meia lingual. Ó, fazendo a meia lingual, fazendo todo o contorno, a meia lingual maior do que a meia vestibular. Fazendo uma segunda inclinação lingual também, que é menor do que a vestibular, mas compatível, deixando esses dentes em harmonia aqui para o nosso dente que nós estamos reconstituindo não ficar maior do que os outros. Avivando os sulcos secundários com o Rollenbeck, sempre eliminando os excessos, avivando o sulco secundário, vertente principal, vertente secundária, sulco ocluso vestibular, fosseta proximal, tem que ser reavivada, limpando toda a superfície da oclusal, né? Esse movimento aqui você dá uma convexidade para a face oclusal, aviva o sulco principal, o sulco ocluso lingual, sem invadir a face lingual, o sulco secundário entre a vertente secundária da cúspide mesolingual e a vertente principal. Vamos avivando aqui os sulcos de escape e fazendo a fosseta proximal, acertando o contorno do dente lingual, avivando aqui a fosseta proximal, eliminando os excessos, ok? E tornando a escultura compatível. Sempre lembrando
que quando a gente limpa essa superfície, ela fica mais definida e todos os sulcos secundários, fosseta central, fosseta proximal, esses detalhes anatômicos todos a gente tem que ver na escultura que a gente está fazendo, aí o contorno da crista marginal, eliminando os contatos prematuros e o contorno do dente, sendo compatível com todos os dentes da arcada. O primeiro molar maior do que o segundo molar, a inclinação da face vestibular e os contatos todos presentes com sulco secundário, aqui o contato oclusal, sem ficar muito alto, checando sempre a mordida e o contorno do dente, de acordo com a anatomia do dente, ó, cúspide lingual dentro da fossa, observa a harmonia, sem contato prematuro, de forma que na desoclusão não haja interferência no formato da cúspide. A aresta longitudinal das cúspides, compatível com os dentes adjacentes. Veja bem, ponta de cúspide, aresta longitudinal, crista marginal, sulco intercuspídeo, mais baixo do que a ponta da cúspide, sulco intercuspídeo mais baixo. Isso tem que tudo ser observado. Na lateralidade, sem interferência oclusal, observando o alinhamento da cúspide lingual, o alinhamento da cúspide vestibular e da face vestibular, a convexidade das vertentes primárias e secundárias, a localização do sulco, a fosseta proximal, a fosseta principal, sempre presente e mostrando uma anatomia com textura deste dente e uma anatomia compatível com o contorno de todos os dentes da arcada. Observa a anatomia, o contorno, a convexidade, a altura de cúspide, todo o contorno do dente, ele está presente aqui, ponta de cúspide, fundo de sulco, crista marginal mais baixa do que a ponta da cúspide, crista marginal. A gente tem que observar isso, que o contorno tem, o dente tem o contorno anatômico dele. Ok? Ó, tanto na vestibular quanto na lingual. O contorno anatômico do dente, as vertentes, os sulcos secundários, os sulcos principais, os sulcos de escape da fossa proximal, da mesma forma que o dente todo limpo e bastante compatível. Uma escultura bastante harmônica e devolvendo a anatomia de um dente destruído aqui. E este é o complemento do nosso segundo molar inferior, que está aqui finalizado numa situação bastante confortável para o paciente do ponto de vista de reabilitação desse dente. Seguindo aí todos os preceitos da anatomia do dente, mostrar aqui para vocês uma vista oclusal compatível com a anatomia desse dente, muito satisfatória. Ok? Então, essa anatomia, muito, mas muito satisfatória mesmo, desse dente.